boas, é importante pra gente, mas eles só querem ficar bem. Exatamente, exatamente. Então, ele quer ficar bem. Até se, que eu acho que isso é uma mentalidade que às vezes muitos médicos, infelizmente, muitos colegas não têm. Se eu não resolvo, eu tenho que mandar para quem resolve também. Se eu não conseguir, se eu cheguei no meu limite terapêutico, do meu conhecimento da minha área, vamos passar para frente, vamos pedir ajuda para o colega. Então, eu acho que o objetivo sempre final é resolver o problema do paciente. É sempre assim. Mas então, vamos resumir mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Então, quando a gente vai suspeitar de um paciente que tem fibromialgia? Então, paciente, geralmente são mulheres de meia idade, mas também, não obrigatoriamente, a gente pega uns pacientes meio fora da curva, né? Que tem uma dor generalizada, muito mais de caráter muscular. Lógico, às vezes é difícil o paciente, às vezes ele se confunde um pouco. Ah, dói minha junta, dói minha carne. Então eu sempre tenho que perguntar, mas dói a carne? É aquela fadiga, é aquele mal-estar? Porque às vezes a forma como ele tem de expressar pra gente não é igual a gente vê no livro, né? Então a gente tem que ser um pouquinho, falar um pouquinho mais fácil. Então, dor de caráter muscular, crônica, então, sei lá, mais de 6 meses, geralmente é de difícil tratamento, ela é difícil de melhorar com os analgésicos simples e está associada a alguns outros sintomas. Então, tem fadiga, tem sintomas que a gente chama de somáticos. Então, o paciente pode ter, de repente, uma sudorese, distúrbios de sono, palpitação, tontura. O paciente também pode estar associado, a fibromialgia está associada a esses sintomas. E geralmente tem um padrão de alteração de humor. Então, uma pessoa que não dorme bem não vai estar bem, né? Vai estar chateada, vai estar meio triste, pode ter sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Então, não consegue se concentrar, pensamento acelerado, que tem até um nome que eles chamam névoa fibro, né? Que às vezes tem alguns sintomas cognitivos mesmo. E não é nem às vezes, viu? Isso é incrível como é frequente. É que às vezes o paciente não vai trazer como uma queixa ativa. Mas eu vou te falar assim, das 10 pacientes que eu vou perguntar na fibromialgia se tem esquecimento e dificuldade de concentração, 9 vão falar que tem. É muito importante essa coisa. Sono, também que você falou, intestino irritável é uma queixa muito comum. E até parece até sintomas urinários de infecção, que levanta muito para ir no banheiro à noite, tem aquela sensação que vai esvaziar, que não consegue esvaziar, bem de cistite, de inflamação da bexiga mesmo, mas não tem infecção. Olha que é muito doido isso, né? Porque É, tudo tá ligado. É porque às vezes até a gente esquece de lembrar que bexiga, que intestino é inervado, né? Então, se eu tenho sintomas somáticos autônomos, que é do sistema nervoso autônomo, que regula as vísceras da gente, eu posso ter uma desregulação, né? Então, é importante perguntar: diarreia, alteração na consistência das fezes, que é isso mais ou menos no intestino irritável. Então, quem eventualmente não chega a ser uma diarreia crônica todos os dias, mas sempre está tendo fezes amolecidas, alternado com constipação, e essa questão aí da bexiga meio hipersensível, vamos dizer assim. Então, tô indo muito ao banheiro. aquela sensação de tem que sair correndo pro banheiro, mas vai, não Urgência. assim, não dá aquele alívio quando você urina, né? Então, realmente, é uma bexiga hiperativa mesmo. É igual. Exato. Muito bom. Então, basicamente, isso é quando a gente vai suspeitar de fibromialgia. Agora vamos falar, que é a minha parte que eu gosto mais. Quando desconfiar de fibromialgia. Então, às vezes a paciente chega com um diagnóstico já meio pré-pronto. Ah, eu acho que eu tenho fibromialgia. Tenho dor nos 4 quadrantes há mais de 6 meses. E tô muito chateada por causa disso. Então, geralmente a paciente chega assim, né? Então, quando desconfiar da fibromialgia, doutora Bruna? Então, primeira coisa que é importante, tipo, essa queixa de dor difusa, né? É uma coisa que todo mundo pode ter, é muito difícil. E tem vários diagnósticos diferenciais que a gente vai falar sobre isso, inclusive. Quando que eu tenho que pensar na fibromialgia, né? Pensar assim que realmente deve ser isso. Primeira coisa é o que a Alicia falou. A dor tem que ter mais de 3 meses, pelo menos. Menos que isso, a gente não dá diagnóstico de fibromialgia, porque pode ser algo pontual.
Existe a síndrome miofacial, né? Que é uma dor muscular também associada, que pode ter vários pontos e não necessariamente evolui para uma fibromialgia e fica crônica. Mas a pessoa, ela tem que ter uma dor, pelo menos, assim, é interessante isso. Ela não sabe localizar a dor. Não é que nem uma dor do infarto, que a pessoa chega e fala, dói aqui, dói meu peito. Não é que nem uma dor de tipo estômago, né? Dói aqui, de um cálculo renal, rim. A pessoa fala, dói. Ela mesma não tem essa sensibilidade, né? Dói o braço, dói tudo. Eles não conseguem nem explicar. E isso porque tem motivo. Porque é sistema nervoso, né? Porque é nervo. E justamente a inervação não é essa coisa bonitinha de aqui, aqui. Então, isso já é muito interessante. O fato deles não saberem apontar o que tá doendo exatamente. Eles sabem dar uma área. Tanto que o novo diagnóstico de fibromialgia saíram aqueles pontos, os famosos tender points, né? Que era de apertar, porque muitas vezes confundia com outras coisas, outros diagnósticos diferenciais, e entraram áreas corporais dolorosas. Exato. Então, as áreas corporais ficaram dolorosas nos últimos 3 meses. Então, é tipo braço, perna, coxa, ATM é uma queixa muito comum, articulação temporomandibular delas. Então, e junto com isso, geralmente algum sintoma desses somáticos que a gente falou, ou autonômicos, vai ter. Então, ou esquecimento, ou dificuldade de se concentrar, ou um sono inadequado, aquela sensação que você acorda, não tá descansado, fadiga excessiva, né? Além de tudo, urinário. Então, assim, você tem que ter pelo menos uns 3 desses sintomas associados à dor crônica. Entendi. Show. Então ficou claro, né, gente? Quem tá vendo a gente aí, doutora Bruna deu um show aí no diagnóstico. Então, na verdade, eu vou começar falando também, entrar um pouquinho no diagnóstico diferencial, mais puxando pra minha sardinha, e aí depois você fala puxando pra sua, né? Mas assim, geralmente o que mais acontece no consultório, pra mim, é eu desconstruir o diagnóstico de fibromialgia da paciente. Porque é muito fácil você falar que a paciente tem fibromialgia, né? Então, como a gente falou, tem dor em mais de um quadrante por mais de 3 a 6 meses, não melhora, opa, é fibromialgia. E se a paciente é poliqueixosa, aí mais ainda. Os colegas às vezes têm a tendência de, não, é o início de fibromialgia, pode ser um começo de fibromialgia. Desconfie. Porque a gente tem realmente... às vezes é complicado falar isso. É o começo de fibromialgia, é o início de uma fibromialgia. Não. Se a gente vai diagnosticar a fibromialgia, ela já é uma doença instalada. Até porque é uma doença crônica. Então, eu tenho que ter ela por um tempo, né? Pode ser que você esteja nos primeiros anos de fibromialgia, mas esse termo, ele não é muito correto, vamos dizer assim, porque confunde a cabeça do paciente. Porque se é o início de fibromialgia, eu posso me curar. Eu posso não ter mais fibromialgia daqui a um mês. Tal. Às vezes, o paciente entende isso. Então, tem que ter cuidado na hora de falar. Então, geralmente, os pacientes vêm dizendo, eu tô com uma suspeita de fibromialgia, ok. Ou início de fibromialgia e eu tô muito angustiada, eu quero saber se eu tenho mesmo. Então, primeira coisa, eu já falo que talvez não seja em uma consulta, né? Que eu consiga tirar essa dúvida. Mas o que é que chega? Para mim, eu tento excluir causas musculoesqueléticas e neurológicas periféricas que causam a dor. Lógico, eu faço não é a minha área de atuação reumatologia, mas a gente estuda e tem que saber. Lógico que eu faço perguntas do ponto de vista sistêmico, para tentar analisar se tem alguma coisa, se a dor é de caráter sistêmico, ou seja, de uma doença que o paciente já tem. Um problema orgânico. Se não for sistêmica, a dor é de caráter, vamos dizer assim, mecânico. E aí entram as dores osteomusculares, certo? Então, se eu não estou desconfiada que é uma doença sistêmica pela minha história, aí eu vou fazer um exame físico detalhado. E o que acontece? A maioria dos pacientes tem, quando estão na dúvida de fibro, dor miofascial, que é aquela dor em regiões musculares, em músculos, que tem o que a gente chama de ponto gatilho, que é uma banda tensa, que é mais inervada, que é mais dolorosa, em algum local e a gente palpa
pelo exame físico. Existem alguns exames que facilitam o nosso diagnóstico, mas assim, na prática, é palpação, é mão e palpar. Não tem muito... Não precisa gastar essa grana. Então... Acha coisa que nem deveria. Tem nada a ver com nada. Exatamente. E me dá raiva do carro em eletroneiro. Que ódio que eu tenho disso. Ai, nem me fala. E o paciente sofre tanto, gente, fazer um eletroneuro. Meu Deus do céu. Mas enfim. Então, nada substitui um bom exame físico. Nada. Então, peguei no paciente. Primeiro que minha paciente, ela já fica só de calcinha e sutiã. Eu tenho que ver tudo. Então, eu palpo, vejo primeiro a questão miofacial, o que ela tem de dor muscular. Lógico, ela vai me dizer onde é que ela tem dor, como você falou. Se ela não consegue dizer onde é que está a dor, eu já penso mais realmente que pode ser uma coisa sistêmica, fibromialgia. Mas se ela aponta para mim e consegue me dizer, tudo bem, é em 3 lugares, mas ela consegue dizer exatamente como é que essa dor tá, opa, ela pode ter uma tendinite no ombro, pode ter uma dor miofascial na panturrilha. Entendeu? Eu já peguei uma paciente no... Olha, eu vou te contar. O tanto de infarto que eu já salvei no pronto-socorro não tá escrito. Que era dor miofascial ou que era uma tendinite do manguito rotador. Gente, já peguei ponto gatilho em peitoral, ponto gatilho em supraescapular, tendinite de manguito rotador. E aí o paciente melhora. E eu não vou mentir, eu já fiz até agulhamento no pronto-socorro. E o paciente melhora na hora e ele fica, meu Deus... Tu me salvou. Né? Tipo, dói aqui. É um negócio que eles conseguem selecionar, né? Ou então eles até podem falar, dói aqui. Aí você vai apertando, tem uma hora que eles falam isso. Né? A fibromialgia não tem, ela não consegue diferenciar. É diferente. Exatamente. E outra coisa, tem uma coisa importante. Sempre quando eu vou avaliar a dor desses pacientes, além de ver essa questão da topografia da dor, que é o local da dor, o que é que ele não consegue fazer. Eu tento com que o paciente seja bem específico, né? Lógico, se ele tem dor no ombro, eu já vou fazer perguntas que eu sei que problemas no ombro vão trazer de incapacidade funcional. Então, para mim, como fisiatra, eu sempre penso na questão funcional do paciente. Tanto é, Bruna, que eu nem uso o EVA para dor. Eu não uso. Lógico, dependendo da situação, a gente pode usar. O que é EVA? É aquela escala de dor, escala visual analógica, que o paciente diz o nível da dor dele de 0 a 10, sendo que 0 é nenhuma dor e 10 a pior dor da vida. Ok, é uma escala fácil do paciente entender. Mas para acompanhamento, eu sempre faço questão assim de pontuar questões funcionais. Por quê? O paciente chega para mim com fibromialgia e aí geralmente, vou dar um exemplo na prática. Tendinite de manguito rotador, dor miofascial de musculatura paravertebral cervical e tinha também ponto gatilho no glúteo mínimo, que simulavam ciatalgia. Então, ele tinha tendinite, tinha bursite, tinha dor miofascial. Em vários locais do corpo. E aí a gente vai tratar essas afecções. Só que eu pergunto, o que é que você não está conseguindo fazer por causa dessa dor? Não estou conseguindo abotoar o sutiã. Eu não consigo, doutora, botar nada no armário na parte superior. Na hora que eu estou levantando da cadeira, dói muito. E aí, na outra consulta, às vezes ele mesmo espontaneamente fala, nossa, eu já estou conseguindo deixar meu braço em pé. Deixar meu braço sustentado por muito tempo. E aí eu mostro, porque às vezes o paciente não tem a percepção da melhora da dor. Porque a noção, para o paciente, ele quer voltar ao estado zero dor. E a gente não pode prometer que ele vai ficar sem dor. A gente não é prometer, mas a gente fala que ele vai melhorar. Vai aliviar. Os tratamentos, as terapêuticas são para alívio da dor. Se a gente conseguir zerar a dor do paciente, ótimo, maravilha. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente não pode prometer isso. Mas veja, se a dor dela melhorou 60% e a pessoa que não conseguia colocar nenhum objeto em uma prateleira de cima, depois do tratamento já consegue colocar numa prateleira de cima, poxa, teve uma melhora substancial. Então é isso que eu falo para o meu paciente, olha, eu leio lá no prontuário, ó, você não estava conseguindo fazer isso, isso e isso. Aí ela se toca. Nossa, eu já estou conseguindo fazer.
Então, melhorei de verdade, né? Isso que você Porque falou, muito verdade. Porque na escala, né, se você fala 0 a 10, dependendo de como a pessoa chega na consulta, às vezes o dia dela foi ruim.